Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, na psicografia de Chico Xavier. E hoje nós vamos continuar, né, o capítulo 15, que nós estamos vendo a desencarnação de Dimas. E vamos vendo agora. A Thelma também está chegando aqui. Tudo bem, Thelma? E a Thelma vai fazer uma leve passagem aqui sobre a parte anterior que nós vimos. Nós fizemos a primeira parte, né, desse capítulo 15, que é Aprendendo Sempre, e a gente viu aí a conclusão dos desligamentos dos liames físicos do Dimas e ainda toda a dificuldade, né, que ele está tendo para adaptação na nova vida, né, que ele está agora no mundo espiritual, mas o enterro ainda está ali no velório, né? Ainda não foi enterrado, e a gente vê toda a dificuldade dele ali em equilibrar a emoção diante dos despojos físicos, diante dos apelos da sua esposa, mesmo tendo a orientação da mãezinha dele, que está ali ao lado dele, mantendo forte, né? Fazendo com que ele tenha equilíbrio nesse momento tão especial para todos nós, né? Que é o momento da desencarnação. Então, a gente está aprendendo muito nesse capítulo e trazendo para a nossa vida, porque é um tempo que nós estamos tendo a oportunidade de repensarmos, né, nessa grande viagem que um dia todos nós iremos fazer. A passagem de todos nós está comprada, né? A gente não sabe para quando vai ser marcada, mas ela já está comprada. Então, a gente tem que se preparar, né? Esses casos vêm nos trazendo essa possibilidade, né? E não sei se eu esqueci algum detalhe aí desse período do Dimas aí, mas é que nos emociona, né? Porque a fragilidade que ele está sentindo ali, embora ele esteja firme diante da orientação, né? Mas a gente sente que ele está cheio de emoção, chorando, por saudade, por saber que está longe dos filhos, da esposa, e que agora a vida continua e é de outra maneira, né? E é nesse momento o espírito se sente muito solitário, né? Porque nós somos solitários, é um caminho que cada um de nós vamos fazer de maneira solitária. Mas sabemos que estamos acompanhados aí desses amorosos espíritos que nos dão sustentação. Então é isso, né? Vamos continuar a parte 2 aqui. E a gente, no finzinho, né, no último slide passado, o Dimas estava lá, como a Thelma falou, né, se despedindo do corpo dele, dos familiares, e ele está muito angustiado, querendo fazer uma prece e não consegue. E aí Jerônimo acaba, né, tinha alguém meio médium lá, né, ele vai e inspira um senhor, e esse senhor faz uma prece. Dimas sente essa prece e se acalma, se acerena. Aí a gente vai ver essa continuidade desse momento aí. Então, logo após, né, a essa prece, ante as exclamações dolorosas dos familiares, o caixão, né, o ataúde foi fechado e iniciou-se o préstito silencioso. Seguíamos ao fim do cortejo em número superior a 20 entidades desencarnadas, inclusive o irmão dele recém-liberto. Então, quer dizer, inclusive o irmão dele, inclusive o Dimas, que estava recém-liberto, eles seguiram o cortejo. Então, abraçado à mãezinha, Dimas, em passos incertos e vagarosos, ouvia-lhe discretas exortações e sábios conselhos. Então, ela foi a responsável ali por dar essa firmeza ao Dimas, né? A certeza, a confiança no futuro, que iria ficar tudo bem. Então, entre os muitos afeiçoados do círculo carnal, reinava profundo constrangimento. Mas entre nós imperava tranquilidade efetiva e espontânea.
prosseguíamos com as melhores notas de calma, quando nos acercamos do Campo Santo, que é do cemitério. Então, a gente lembra que Dimas estava sendo velado em casa, quando ele vai lá ver o corpo, se despedir e tudo, e agora eles saem naquele cortejo, né? Tinha aquele hábito, não sei se perto ou não, de acompanhar a pé o cortejo até o cemitério, enfim. Estranha surpresa empolgou-me de súbito, André Luiz continua, né? Nenhum dos meus companheiros, exceção de Dimas, que fazia visível esforço para sossegar a si mesmo, exteriorizou qualquer emoção diante do quadro que víamos, mas não pude sofrear o espanto que me tomou o coração. A impressão que a gente tem que é a primeira vez, como desencarnado, que André Luiz entra num cemitério, e ele vai falar das impressões dele aqui. Essa é a impressão, estou dizendo que seja, mas ele fica tão espantado com os cenários que ele vê, e ele diz que só ele ficou meio assim, né? Meio achando tudo estranho. Enquanto porque nessa equipe é a primeira vez, né, que ele está é, participando de um trabalho semelhante. Então, como espírito desencarnado, ele não tinha ainda visitado um cemitério, né? para ver do outro lado, né? Para Para ver do outro ver lado. como encarnado, sim, como desencarnado é a primeira vez que ele vai ver como a coisa realmente E a acontece. gente fica surpresa com as narrações dele, né? Porque realmente essa outra dimensão é surpreendente, né? Bom, as grades da necrópole, quer dizer, do cemitério, estavam cheias de gente da esfera invisível. Vocês já viram que todo cemitério tem as grades que envolvem. Então, olha só, cheio de desencarnados pendurados lá, em gritaria ensurdecedora. Verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico apinhava-se à porta. Endereçavam ditérios e piadas à longa fila de amigos do morto. No entanto, ao perceberem a nossa presença, mostraram caratonhas de enfado, e um deles, mais decidido, depois de fitar-nos com desapontamento, bradou aos demais: não adianta, esse é protegido. Voltei-me preocupado e indaguei do padre Hipólito o que significava tudo aquilo. O ex-sacerdote não se fez de rogado. Nossa função, acompanhando os despojos, não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa. Nos cemitérios costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando as vísceras cadavéricas para subtrair-lhes resíduos vitais. Isso Porque aqui é tão a importante, né, gente viu Thelma? ali no início do relato que o André descreve que os órgãos ainda retinham algum resto, né, resíduo ali de Da fluido energia vital. vital, né, dos fluidos Então, vitais. esses espíritos que são aqui ditos como visto como vagabundos mesmo, né, aqueles que estão ali, imagina, né, aqueles espíritos que não têm outra coisa a fazer do que ficar ali aguardando um corpo para sugar essa energia. São os vampiros, né? Exatamente. Ô, São os Thelma, eu não vampiros. consigo lembrar de qual livro, se foi o Missionários da Luz, eu não lembro, Missionários da Luz. quando fala dos abatedouros. Missionários da Luz. Missionários da Luz, não é? Quando fala dos abatedouros, como esses espíritos também ficam até para sugar essas energias de animais, né? De animais quando estão ali nos abatedouros, né? Então a gente vê esses que ficam ali agarrados. A gente que não tem nenhuma visão, né? Então ele fala das grades dos cemitérios lotadas desses espíritos, esperando. Então, olha a explicação do padre Hipólito, né? Então, a função não é só simplesmente, desligou o Dimas, não. É estar ali lhe protegendo, porque nesse momento ele está muito Frágil. enfraquecido, frágil, não está com seu raciocínio todo ainda desperto. Então, ele pode ser uma vítima desses malfeitores, E você vê atacando as vísceras do cadáver, do né? Ali cadáver. do cadáver.
mas que desorganiza ele, né? Ele, A com estrutura, certeza. porque ele emociona, psiquicamente, aí ele não pode se envolver com esses dispostos que estão ali. Por isso que essa equipe está ali junto dele, a mãezinha orientando, né? Tudo isso. Mas o que chama atenção aqui, ele coloca aqui no início, né, que estavam ali nas grades da necrópolis, toda essa gente, uma gritaria absurda. O cemitério, aparentemente, é um lugar de silêncio, né? Agora você vê, né? No nosso Exatamente. plano, né? Mas no plano invisível, uma gritaria ensurdecedora, quer dizer, toda essa malta, né, de espíritos ali querendo sugar, buscando os seus interesses, né? É isso aí. Vamos lá. Bom, ante a minha estranheza, Hipólito considerou: não é para admirar. O Evangelho, descrevendo o encontro de Jesus com endemoniados, refere-se a espíritos perturbados que habitam entre os sepulcros. Reconhecendo minha inexperiência no trato com a matéria religiosa, Hipólito continuou: como você não ignora, as igrejas dogmáticas da crosta terrena possuem erradas noções acerca do diabo, mas, inegavelmente, os diabos existem. Somos nós mesmos, quando, desviados dos divinos desígnios, pervertemos o coração e a inteligência na santificação de criminosos caprichos. Oh, mas que paisagem repugnante! Eu exclamei, o André fala, né? Interrompendo a instrutiva explanação. Então, aqui o Padre Hipólito está se referindo àquela passagem de Jesus, né? Daquele endemoniado, que é aquela passagem, acho que dos porcos, né? Então, assim, só que essa visão do diabo, Hipólito explica, não tem essa. O diabo existe mesmo, mas existe porque somos nós mesmos. É isso que ele está falando aqui. Os diabos existem, mas somos nós mesmos com os nossos pensamentos e as nossas ações, a nossa moralidade totalmente deturpada, né? Várias pessoas Jesus curou, não é só aquele de Gadara, né? Teve vários que eram tidos como endemoniados, né? E que eram levados até Jesus, porque eles não sabiam dessas considerações, então tudo que era que não conseguiam explicar era o demônio, né? Era o diabo, era o mal. O diabo é simplesmente uma alegoria do mal, né? Na verdade, somos nós mesmos que trazemos esse desequilíbrio. Todos esses companheiros que estão sendo descritos aqui, que estão naquela ambiência ali, né? Querendo atingir ou querendo atacar esses que chegam ali desencarnados, são tidos como demônios, né? Pela sua ignorância, né? É. E aí, sobre essa passagem, tem Primícias do Reino. É interessante vocês lerem na psicografia de Divaldo Franco sobre essa passagem, a explicação dessa passagem, quando ele fala aqui, né, de Jesus. Então E é a gente isso. encontra essa explicação do fenômeno que ocorre, porque Jesus expulsa aquele espírito, ou seja, manda que ele saia daquele, porque era uma possessão, né? Então era o último grau assim da obsessão, que Kardec vai falar isso lá na Gênesis, no capítulo 15, ele estuda e ele fala, e nesse momento os porcos eles se assustam ali com toda imagina aquele barulho, aquela situação, e se atiram pelas era um Pela local ribanceira, vamos dizer ali, né? pedras, né? Se atiram e aquelas pessoas ali, moradores daquela cidade, se revoltam com Jesus porque eles perdem os porcos. Os porcos morrem. Não, é entendido, às vezes, em algumas colocações, que o espírito que Jesus expulsa
vai para os porcos. Não é essa a explicação. A explicação correta é de que os porcos se ajustam, assustam e saem em demanda e vão e caem no mar, se precipitam no mar. Então, os gadarenos ou gerazenos, eles se ficam irritados e expulsam Jesus, inclusive, da cidade, junto dos apóstolos, junto inclusive do homem que é curado. Então, o mais importante, eles não presenciaram, que foi a cura do corpo e da alma daquele homem, né? Porque com a autoridade moral de Jesus, eles se afastam. Mas uma fonte muito esclarecedora é o livro A Gênese, no capítulo 15, não me lembro agora É quando ele fala dos milagres do Evangelho, né? E Dona Amélia fala que ele sobre essa questão da possessão, né? Então ele vai explicar lá o que é isso, o que aconteceu. Jesus, com a sua autoridade moral, ele manda que aquele espírito saia daquele corpo. Jesus tinha todo esse poder, né? Uhum. E autoridade moral. Essa autoridade moral. Então, para muitos espíritos, Jesus agiu dessa forma. E naquela época, tinha muitos casos de possessão. Então, não foi só esse Gerazeno, tiveram outros que foi levado a Jesus para que ele curasse dessa obsessão em alto nível, em alto grau. Então, imagina, né? As pessoas ali a verem essa situação que era tida até como um milagre, né? Mas não era. Foi um fenômeno e Jesus utilizou do seu magnetismo, da sua força moral. Podem ler lá no livro A Gênese. A Gênese, aí tem esses também, né, que a gente falou, Dona Amélia Rodrigues também conta detalhes sobre a história. Né? Ela conta a história, mas sobre o fenômeno... O fenômeno mesmo não conta, mas aí na Gênese, no capítulo 15, sobre os milagres do Evangelho, a gente vai também vai fazer saber sobre isso. Vamos mesmo. Nós, né? E aí o padre fala, é verdade, né? Concordou o padre. É quadro deveras ascoroso, todavia é reflexo do mundo, onde também nós nem sempre fomos leais filhos de Deus. Porque hoje André Luiz está se vendo de uma outra forma, mas é como nós aqui, como o nosso passado e como hoje nós aqui. Será que sempre somos leais, filhos de Deus, cumprindo as leis divinas, né? E aí André diz que a observação do padre Hipólito satisfez integralmente a ele. Eles entraram no cemitério. Logo após, ante meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver que estava no caixão, né? No ataúde momentaneamente aberto antes da imunação, quer dizer, antes de descer à terra. Né? E através de passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida na atmosfera comum, através de processo indescritível na linguagem humana, por inexistência de comparação analógica, para que inescrupulosas entidades inferiores não se aproximassem deles. Então a Jerônimo dá esse passe longitudinal, quer dizer, no corpo de Dimas, porque ainda tinha, a gente viu isso na parte passada, ainda tinha resíduos de fluidos vitais. E esses que estavam lá, como a gente viu, estavam sequiosos desses fluidos vitais. O que Jerônimo faz? Ele dispersa isso, tira esses fluidos vitais, jogando na atmosfera, para que a atmosfera absorva esses fluidos vitais e que não tenha, então, mais formas de que esses inescrupulosos espíritos se apossassem daquele cadáver e desses fluidos de Dimas. Ele usa aqui comparação analógica. Nós não sabemos, na realidade, que processo foi esse, porque ele fala passes longitudinais, mas não é simplesmente... Como é isso, né? Pois é. Mas então, a gente... uma comparação analógica, para nós entendermos, né? Superficialmente.
Tá certo aqui. Completada a curiosa operação, tive minha atenção voltada para gemidos lancinantes emitidos de zonas diversas daquela moradia respeitável, agora semelhante a vasto necrotério de almas. Jerônimo entrara em conversação com vários colegas, enquanto a maioria dos companheiros encarnados, em obediência à tradição, atiravam a clássica pazinha de cal ou poeira sobre o envoltório entregue à profunda cova. Impressionado com os soluços que ouvia em sepulcro próximo, fui irresistivelmente levado a fazer uma observação direta. Quer dizer, André Luiz vai até onde ele está escutando esses soluços, né? Então, sentada sobre a terra fofa, infeliz mulher desencarnada, aparentando uns 36 anos aproximadamente, mergulhava a cabeça nas mãos, lastimando-se em tom comovedor. Então, aqui, né, o enterro do Dimas estava acontecendo, né, e André Luiz está ali escutando um choro e com muito lamento, e ele vai até lá, né, ver o que está acontecendo, né, com a curiosidade dele, né, Thelma? Uhum. E aí ele, compadecido, toquei-lhe a espada e interroguei. Que sente, minha irmã? Que sinto? Gritou ela, fixando em mim grandes olhos de louca. Não sabe? Oh, o senhor chama minha irmã. Quem sabe me auxiliará para que minha consciência torne a si mesma. Se é possível, ajude-me por piedade. Não sei diferenciar o real do ilusório. Conduziram-me à casa de saúde e entrei nesse pesadelo que o senhor está vendo. Tentava erguer-se debalde e implorava, estendendo-me as mãos. Cavalheiro, eu preciso regressar. Conduza-me, por favor, à minha residência. Preciso retornar ao meu esposo e ao meu filhinho. Se este pesadelo se prolongar, sou capaz de morrer. Acorde-me, acorde-me. Pobre criatura, falou André Luiz, exclamou distraído de toda a curiosidade em face da compaixão que o triste quadro provocara. Ignora que seu corpo voltou ao leito de cinzas. Não poderá ser útil ao esposo e ao filhinho em semelhantes condições de desespero. Então, essa é aquela que morreu, mas não desencarnou, né, Thelma? Está ali desesperada, sem saber o que aconteceu com ela. E assim a gente recebe vários espíritos em nossas reuniões mediúnicas, e acredito que em todos os centros espíritas que existem reuniões mediúnicas seja assim. A grande maioria, eu diria que talvez assim, uns 80% dos espíritos que a gente recebe para comunicação não sabem que desencarnaram. Estão ali, às vezes, sem nem perceber o que está acontecendo com os seus corpos, às vezes não estão nem vendo os seus corpos, mas se sentem ainda precisando de tratamento no hospital, querem voltar para o hospital. É algo assim tão, tão triste, tão, tão tocante ao nosso coração de ver tanto sofrimento, né? A maioria, né, das pessoas que desencarnam estão dentro dessa realidade, né? Porque mesmo você vê a dificuldade de Dimas, a nossa ainda é muito maior, né? Então, todos nós estamos, se nós não nos cuidarmos espiritualmente, se nós vivermos apegados às nossas questões materiais, não é questão de bens materiais, mas questões mesmo, os nossos interesses materiais, nós vamos ficar, após a desencarnação, por tempo que nós não sabemos quanto, tendo esses episódios de dor, de sem saber, né, o que está ocorrendo devido a esse apego. Então, é por isso, voltando lá ao que a gente já falou, a questão do preparo para nós, todos os dias, entendermos que a vida é transitória. Tudo que nós temos aqui para nós administrarmos, para nós amarmos, são bens transitórios. Os nossos filhos são espíritos, o nosso esposo, nosso namorado, nosso noivo, quem seja, são filhos de Deus. Então, nós não temos que ter apego, temos que trabalhar isso. É difícil? Muito, muito difícil.
Mas a gente sempre fala, né? Meu isso, meu aquilo, minha isso, minha aquilo, minha. Não são nossos. Nós somos solitários depois que nós desencarnamos. E é uma coisa muito grave isso para o espírito, porque você vê aí que o cemitério está cheio. Isso aí é um caso que André coloca no livro, Uhum. porque senão ele colocaria vários só sobre esses casos, né? E a gente aqui começa a comparar, né, a diferença entre a desencarnação de Dimas e nós vamos acompanhar depois o processo dessa senhora, e tem mais um outro senhor que ele vai ver também ainda nesse E aí capítulo. a gente vai pensar assim, por que o espírito se encontra aí assim? Eu tenho um trecho aqui do Céu e Inferno, que eu vou falar depois sobre esse espírito aqui, a consequência, né, da sua desencarnação, que é parecida com essa moça, mas vou deixar a Márcia acabar de ler para a gente fazer a referência aqui. Esse aqui a gente, vamos ler o próximo então. Então ela olha para André Luiz angustiada, como a desfazer-se em ataque de revolta inútil. Mas, antes que explodissem rugidos de dor, eu acrescentei: já orou, minha amiga? Já se lembrou da providência divina? E ela fala: eu quero um médico, depressa. Eu só ouço padres, bradou irritadiça. Não posso morrer, despertem-me, despertem-me. E aí André fala para ela: mas Jesus é o nosso médico infalível. Indico-lhe a oração como um remédio providencial para que ele a assista e cure. A infeliz, entretanto, parecia distanciada de qualquer noção de espiritualidade, tentando agarrar-me com as mãos cheias de manchas estranhas. Embora não me alcançasse, gritou estentoricamente: chamem meu esposo. Não suporto mais, estou apodrecendo. Ó, quem me despertará? Então, aqui a gente vê o processo tão dolorido, né, dessa criatura que faleceu, mas não desencarnou, continua presa aos seus despojos, né, ao seu corpo. André vê que aquelas manchas, né, já refletindo aquele corpo em decomposição, aquilo refletia naquele perispírito que estava ali, junto ao seu corpo, e ela não tem noção que faleceu, que desencarnou. E ela quer voltar para o filho, a gente está vendo aqui, pelo visto, né, a gente vai saber que teve um nenenzinho, então é isso que está fazendo. Você quer falar agora, Thelma? Não, vamos terminar de ler o caso dela, que a gente faz a comparação, né? A gente tem mais um slide, a gente depois talvez ainda termine o caso dela na outra parte, mas vamos ler o último slide, então. Da fúria aflita passou ao choro humilde, ferindo-me a sensibilidade. Compreendi então que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica. Examinando-a detidamente, reparei que o fio singular, não com a luz prateada que o caracterizava em Dimas, pendia-lhe da cabeça, penetrando o chão adentro, quer dizer, indo para onde ela estava enterrada, né? Ia exortá-la de novo, recordando-lhe os recursos sublimes da prece, quando de mim se aproximou simpática figura de trabalhador, informando-me com espontânea bondade: meu amigo, não se aflija. A advertência não me soou bem aos ouvidos. Como não me preocupar-me diante de infortunada mulher que se declarava esposa e mãe? Como não tentar arrancá-la da perigosa ilusão? Não seria justo consolá-la, esclarecê-la? Não contive a série de interrogações que me afloraram do raciocínio à boca. Então, André, aqui o que ele verifica de importante? Ela ainda está com aquele cordão preso ao seu corpo físico, que está já em decomposição, mas ela nem tem noção disso. Só que ele diz que não tinha mais aquela cor prateada, quer dizer, não tinha, porque aquilo ali a gente não sabe quanto tempo, aquilo já perdeu aquela força toda que estava ali. E só que ele está tão desesperado, porque é a primeira vez que ele está assistindo isso, né? Mas chega um trabalhador do cemitério e vai dizer para ele: meu amigo, não se aflija. Só que, não sei se a Thelma vai falar, mas a gente vai saber o detalhe da vida dessa senhora no próximo, na nossa última parte
desse capítulo. Pois é, eu não sei se é pertinente agora, mas eu vou adiantando Acho que bom, né, Thelma? no livro Céu e Inferno, é o capítulo 4, na parte Espíritos Sofredores, tem a Claire. A Claire também foi um espírito que era conhecido pelo médium da comunicação, e ela era uma pessoa muito apegada às coisas terrenas, né? Então, ela também tem uma desencarnação parecida com essa moça, e ela vem dando várias comunicações que depois, quem tiver interessado, pode ler. E São Luís vem explicando cada comunicação que ela dá. E tem um trecho aqui que Kardec faz um estudo sobre essa parte, e ele diz, né, que muitas vezes o isolamento, o abandono, o desamparo que esses espíritos sofrem é é a punição para aqueles, punição no sentido assim, a consequência para o tipo de vida que ele levou enquanto encarnado. E aí ele fala, como vimos, Claire era um espírito muito inteligente, mas de coração árido. Então ela tinha posição social, ela tinha fortuna, ela tinha dotes físicos, né? E ela era muito ligada a isso tudo atraía ela, né? A questão das homenagens, a vaidade. Então, ela se encontrava ela teve essa vida mais voltada para as futilidades da vida, né? Para as questões que em nada nos acrescenta. E aí, São Luís diz agora, né? Hoje, onde se encontra, né, no mundo espiritual, só vê indiferença e vacuidade em torno de si. É a punição mais pungente do que a dor que inspira piedade e compaixão. Então, é também, ele diz, né? É também um meio de obrigar esses espíritos a despertar o interesse da sua vida, entender que a vida tem um objetivo. Então, por isso que a gente disse no início, quando nós usamos a nossa existência para as coisas do mundo, não é que as coisas do mundo não sejam interessantes, mas nós não podemos ficar apegados a essas questões, aproveitar a vida, né? Com coisas fúteis que não nos preenchem. E agora, no momento da morte, é que vai revelar a falta que faz o espírito quando não tem o alimento espiritual, porque nós somos seres espirituais. E essa companheira, a gente vai ver no próximo programa, que ela também teve uma vida voltada para essas questões. Então, foi ela que construiu essa forma de desencarnar. Druso também coloca, né, no livro Ação e Reação, que a morte é de acordo com a vida que nós vivemos. É um estado de alma, né? Então, essa construção a gente tem que ter muito cuidado mesmo, porque quem vai, olha só o que São Luís diz, né? A dor mais pungente que inspira piedade não é maior do que essa dor que eles passam nesse momento. É muito triste, né? Mas a gente sabe que ninguém, nem nessa hora, está sozinho. Então, a gente tem que orar muito, né, pelos espíritos sofredores. Eu acho que a gente sempre tem que orar, colocar no nosso culto, não nomes, mas lembrar desses espíritos que sofrem, né? Tem uma outra comunicação aqui do Jacques Latour, que ele não é um espírito sofredor, mas ele é um espírito que é um criminoso e que ele foi degolado, né? Ele foi decapitado. E aí ele fala, né, que o que mais o espírito precisa na comunicação dele, no momento da morte, no período de adaptação no mundo espiritual, é a oração. Então, eu estava falando aí, queridos, nesse momento, o que a Thelma lembrou, o livro Céu e Inferno, nessa sua segunda parte, com depoimentos que Kardec fez evocações de espíritos de diversos tipos, felizes, sofredores, medianos, criminosos, espíritos endurecidos e vários outros, para que eles deem o relato de como foi essa desencarnação deles e como foi esse despertar
no mundo espiritual. Então, a gente sabe, como Thelma falou, conforme foi a vida deles aqui, foi o momento, o bem morrer, o bem desencarnar, ou o mal morrer, o mal desencarnar, que eles tiveram em função de como foi a vida deles aqui. E nós vamos ver, na última parte desse capítulo, a história dessa mocinhorinha e mais de um senhor também, que André Luiz vai nos relatar. Mas completa muito bem esses casos do livro Céu e Inferno, para quem tiver interesse de estudar esses casos, para que a gente tem que estudar, a gente tem que saber, para que a gente possa, né, como o Livro dos Espíritos nos dizem, nos prepararmos para os nossos momentos, para o nosso momento quando chegar, porque essa é a única certeza que nós temos, que nós vamos voltar à nossa vida verdadeira. Não, uma coisa que fica para nós de direção nesse capítulo, nessa parte, é que nós, quando estivermos nesses ambientes, né, nós possamos vibrar por esses companheiros que sofrem ali, que, embora nossos olhos físicos não estejam vendo, eles estão ali em sofrimento, né? E que só a prece, só a misericórdia divina pode ajudá-los. Enquanto eles não tiverem essa consciência de si, né, enquanto não voltarem para dentro de si, você vê a dificuldade, né? O próprio André Luiz está assim, muito tocado, porque ele lembra da desencarnação dele, né? Dele. Ele ficou 8 anos nesse processo de não reconhecer-se desencarnado, né? Então é muito triste. E é isso, né, queridos? Chegamos, então, ao final dessa segunda parte. Semana que vem vamos para a terceira parte. Espero que estejam acompanhando esses capítulos tão fantásticos, com tantos ensinamentos para nós. Que vocês, se estão gostando, não esqueçam de deixar o seu like aí no nosso canal, do Centro Espírita Jorge Niemeyer, da TV Nova Luz e de vários parceiros que também transmitem esse programa, para que esses programas chegarem a mais pessoas, não é isso? Então, até semana que vem, que fiquemos com Jesus. Até lá, né, Thelma? Até semana que vem, fiquemos com Jesus e orando sempre por esses companheiros, né, que são aqueles que precisam das nossas preces. Até lá, se Deus quiser. Até lá.